E não, as testemunhas de Jeová não celebram o Natal, e creio que esta é uma das características mais representativas desta religião, ou pelo menos uma pela qual são identificadas. Para eles, o Natal é o paganismo no seu melhor, e se for pagão, por extensão, deveria ser do maligno Satanás. No entanto, houve uma época na história da organização Torre de Vigia, onde este feriado era de fato celebrado pelo grupo. Mas antes de prosseguirmos, vamos notar o que dizem os proclamadores do livro a respeito de como esta religião deixou este feriado de lado, quando as testemunhas de Jeová descartaram os ensinamentos religiosos enraizados no paganismo. Abandonaram também muitos costumes de origem semelhantes, mas durante algum tempo certos feriados não foram examinados com o devido cuidado. Um deles foi o dia de Natal, e mais adiante o parágrafo continua dizendo que naquela época celebravam o Natal porque esta data estava associada ao nascimento de um Salvador, e isso se traduziria amplamente em fazer o bem aos outros. Um raciocínio bastante geral e ambíguo, porém o que este parágrafo evita dizer em particular, é que a Torre de Vigia naquela época estava celebrando uma festa totalmente pagã, mas além do mais, eles a celebraram sabendo que era pagã, porque uma coisa é que o celebraram por simples ignorância humana, e outra é que o celebraram sabendo perfeitamente bem a sua origem pagã. Antes de continuar com este vídeo, amigos, gostaria de deixar claro que neste vídeo darei ênfase ao conceito pagão mas sob os cânones interpretativos da própria organização Torre de Vigia em geral de toda a cultura judaico-cristã, tomando em conta que o conceito pagão faz alusão principalmente a tudo o que não seria cristão, nem religiosamente cristão, nem culturalmente cristão, e que basicamente seria também condenado por qualquer outra religião monoteísta. Portanto, o que para as religiões abraâmicas monoteístas poderia ser extremamente pagão, para alguma outra religião oriental politeísta ou mais filosófica, não necessariamente teria que ser. É importante ter clareza sobre isso para olhar a questão de uma perspectiva ampla e não fechada. Nós mesmos em nossos próprios preconceitos culturais ou religiosos. Rousseau e o Natal. Desde o início da sociedade Torre de Vigia, no final do século XIX, o Natal já era concebido como totalmente pagão, disse a revista Torre de Vigia de Rousseau, datada de dezembro de 1881. O favor romano foi tão agradável para a igreja depois de tantos anos de perseguição, que eles estavam dispostos a fazer da religião o que fosse adequado às opiniões de seu novo amigo meio pagão Constantino. Com seu favor a oposição aberta em grande parte cessou. Foram trazidos do paganismo para a igreja, mas a mudança foi principalmente no nome, pois os sacerdotes pagãos tornaram-se sacerdotes cristãos, e as festas pagãs passaram a ser chamadas por nomes cristãos, sendo Natal uma delas. Mantida a sagrada memória de uma grande deusa, desde então chamada de celebração do nascimento de Jesus, embora na realidade, há quase 3 meses de distância, Charles Rousseau, através de sua revista, declarasse claramente a origem pagã do Natal, uma tradição vinda da Roma antiga, e onde esses preceitos pagãos teriam sido introduzidos no cristianismo com mudanças de nome para passar, mas no final das contas eles ainda eram pagãos. A revista Sentinela de dezembro de 1883 disse: o dia de Natal é considerado o aniversário do nascimento de Jesus. O dia 1º de janeiro representa a data de sua circuncisão. 8 dias depois é meio do inverno e evidentemente não combina bem com a história dos pastores saindo com seus rebanhos. Alguns supõem que o dia 25 de dezembro foi colocado para o melhor substituir e transformar um antigo festival pagão naquela data em que comemora Cristo. Na época em que o chamado cristianismo se tornou popular entre os imperadores, ele foi adotado por milhares de pagãos. Mais uma vez, Charles Rousseau é claro quando se trata de relacionar o Natal com o paganismo. Contudo, ele não condena de forma alguma esta celebração, muito pelo contrário, segundo o que indica a sua revista Watchtower de 18 de dezembro de 91. Todo o espírito natalino foi até mesmo incorporado comercialmente na mesma revista pelo próprio Rousseau. A citação apontava decorações cristãs para casa. Ao passarmos por Londres notamos alguns cartões com lemas muito bonitos adequados para decorar as paredes das casas cristãs. E pensando que os preços eram mais baratos que nos Estados Unidos, compramos alguns com o propósito de aconselhar os leitores da Torre a atender aos pedidos, se alguém os desejar. Abaixo apresentamos uma lista descritiva e posteriormente a revista Rousseau mostra os diferentes preços desses cartões de Natal que a própria empresa vendia aos seus leitores naquela época. E fechando o século XIX, o tema do Natal na Torre de Vigia poderia ser entendido da seguinte forma: a sociedade sabia que se tratava de um feriado pagão,
Porém não foi condenado por Rousseau, ou qualquer outro membro, pelo contrário, foi comemorado pelo grupo, e eles até comercializaram e venderam cartões de Natal. Podemos compreender melhor o ponto no que foi apresentado na Torre de Vigia de dezembro de 1904. Embora o Natal não seja o verdadeiro aniversário do nascimento de Nosso Senhor, mas mais propriamente o dia da Anunciação ou a data de sua geração humana, no entanto, desde a celebração de Nosso Senhor como nascimento não é uma questão de nomeação ou ordem divina, mas simplesmente uma homenagem de respeito a Ele. Não há necessidade de discutirmos especialmente sobre a data. Podemos também juntar-nos ao mundo civilizado na celebração do grande acontecimento no dia que a maioria das pessoas celebra, o dia de Natal. Esta revista está a tornar o panorama muito mais claro para nós. Apesar do paganismo do Natal, este feriado foi considerado pela Torre de Vigia como um simples tributo de respeito a Jesus, e o próprio Rousseau autorizou os seus fiéis a juntarem-se ao mundo civilizado e celebrarem desta forma este evento. Aliás, esta concepção não está muito longe de como o Natal é concebido hoje pela grande maioria do Ocidente. Todos nós, ou pelo menos a grande maioria, sabemos que é uma festa de origem pagã, tal como muitas outras questões de origem pagã do nosso cotidiano que passam despercebidos. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro e que é apenas um feriado de homenagem a Ele, onde o mais importante é passar um tempo com as pessoas mais próximas. O mesmo a concepção de Natal de Charles T. Rousseau. Rutherford e o Natal. Rousseau morreu em 1916 e, no início de 1917, José P. Rutherford assumiu a presidência do grupo. Agora, como continuaria o negócio do Natal com Rutherford no comando? Notemos o que disse a revista Torre de Vigia de 1 de dezembro de 1917. Fiquei feliz em ver sua recomendação de que todos os irmãos dessem um exemplar do volume 7 a seus familiares e amigos neste Natal, e assim participassem da queda da Babilônia, o que significaria que pelo menos 300.000 exemplares do mistério finalizado serão distribuídos neste Natal. Sim, depois da morte de Rousseau, o Natal ainda era celebrado na Torre de Vigia, e até mesmo no livro de Rutherford, O Senhor Finalizado, que lembramos que seria o volume da série de livros de Rousseau, Estudos das Escrituras. Embora este último, editado quase inteiramente por Rousseau, tenha sido usado como presente de Natal pelos integrantes do grupo. Vamos avançar para 1918. Lembre-se que sob a visão de mundo da própria Torre de Vigia, em 1918, Jesus Cristo já teria se encontrado vagando pela terra em busca de qual religião escolheria quem dar seus bens na Gringolândia, enquanto Rutherford disse ao seu fiel que os presentes que lhe deram teriam que ser apenas no Natal. A revista What Tower de 15 de agosto de 1918 disse: "Minha querida esposa chegou na sexta-feira e passou uma hora comigo. Agradeço imensamente as mensagens de amor da família e de outras pessoas. Os presentes não são aceitos, exceto no Natal, quando o privilégio é graciosamente concedido sem limitação." Em todo caso, estas declarações de Rutherford foram feitas naquela altura, quando ele e os seus colaboradores estiveram presos durante 9 meses, e onde surge a ideia de que depois da sua liberdade Jesus os escolheria como seus escravos fiéis, com base aqui na parábola de Mateus 24 e 45. Mas o principal ponto a discutir é que durante aquele tempo de prisão, os fiéis seguidores de Rutherford lhe enviaram presentes, mas ele lhes dizia que os presentes teriam que ser dados apenas no Natal. Sim, e por outro lado Jesus deveria ter notado tudo isso, e isso deveria ter lhe importado muito pouco, porque no ano seguinte os teria escolhido como seus escravos segundo eles. De fato, a revista Torre de Vigia de 15 de janeiro de 1919 republicou as saudações de Rutherford pelos presentes de Natal recebidos enquanto estava na prisão. A citação dizia: "Minha mais sincera gratidão pelo grande amor que vocês nos deram e manifestaram nos numerosos presentes de Natal que eu e meus associados recebemos, bem como cartões, cartas e mensagens de amor. Que o Senhor abençoe a todos vocês e a cada um." E Jesus, bem, este ainda estava vagando pela terra procurando alguém para escolher. Na verdade ele já teria estado lá algum tempo antes. Mesmo em outra prisão onde alguns estudantes da Bíblia estavam detidos, o curioso é que Jesus ou o Senhor os teria acompanhado no Natal. A revista What Tower de 15 de fevereiro de 1919 disse: "Mais de 150 presos no castelo não tinham nada de Natal, então nossos irmãos obtiveram uma lista deles com os oficiais,
e com o que sobraram prepararam um pequeno pacote de Natal para cada um dos infelizes, e assim ficaram felizes. Até os oficiais ficaram tão felizes que puderam ser ouvidos dizendo: nada parecido tinha sido feito antes neste lugar, e por isso podemos dizer com certeza que o homem estava na prisão naquele Natal. É verdade, voltamos a falar de presentes de Natal, e dá-se especial ênfase ao quão felizes os reclusos teriam ficado, quando recebessem presentes de Natal dos seus irmãos, criando assim um ambiente acolhedor, que teria surpreendido até os agentes penitenciários. E sim, Jesus ou seu espírito este não está definido também teria estado com eles naquele Natal. Em março de 1919 Rutherford e seus colaboradores foram libertados da prisão, e em poucos meses já se proclamavam o título de escravo fiel e discreto. Neste ponto temos que pensar seriamente na visão de mundo da própria Torre de Vigia, no fato de que Jesus teria escolhido um grupo religioso menos de 40 anos depois de ser fundado, que celebrava um feriado catalogado pelo próprio Jesus, e também por Jeová, como completamente pagão e, por extensão, demoníaco e satânico. Contudo, mais uma vez isso teria feito absolutamente a mesma diferença para Jesus. No geral, com o tempo a luz ficaria mais brilhante, e isso teria que mudar, ou se preferir, a grama boa teria que ser colhida da grama ruim, ou pelo menos é assim que a própria organização tenta explicar. Por outro lado, Rutherford já havia lançado outra revista, The Golden Age, e a edição de dezembro deste ano dizia: muitas pessoas consideram o Natal a data do nascimento do menino Jesus numa manjedoura em Belém. Se a data está correta ou não, pouco importa, mas o evento foi, e é da maior importância. Para Rutherford, o fato de Jesus ter nascido ou não em 25 de dezembro tinha pouca importância. Por isso continuou celebrando o Natal em glória e majestade com seu grupo. O conceito do lindo Natal foi até exemplificado ao exemplificar a esperança do amanhã. A revista que não se chamava mais Sion's Watchtower, mas agora simplesmente Watchtower, de 1º de junho de 1921 dizia: quem não viu uma criança cansada e talvez chorando adormecer na véspera de Natal, embora esperando pelas bênçãos do dia seguinte? Preste atenção ao que se segue porque pode muito bem ser a parte mais desagradável deste vídeo. A revista Torre de Vigia de 15 de dezembro de 1923 publicou nada mais nada menos do que um poema da própria Torre de Vigia sobre o Natal. Claro, amigos, não vou ler este poema. Lembremos que Rousseau havia escrito naquele Natal, apesar de ser pagão, e que Jesus não teria nascido em dezembro, foi simplesmente uma homenagem de respeito a Jesus e até incentivou seus fiéis a participarem desta festa. Mas Rutherford tinha muito mais dúvidas sobre quando Jesus teria nascido. Notemos o que isto diz na revista Torre de Vigia de 15 de dezembro de 1926. Com a chegada da época do Natal todos os cristãos têm algo a dizer sobre Jesus. Esta deveria ser a época do seu nascimento. Rutherford não confirma que Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas também não descarta, simplesmente usa o termo que deveria ser a hora de seu nascimento. Ele pode ter sido um escravo muito fiel e discreto, mas os escritos de Rutherford variaram com o que Rousseau havia estabelecido. No entanto, isso ficaria muito pior. Richard Barber e seu papel. Um novo protagonista é apresentado a esta história, é Richard Barber, um colaborador próximo de Rutherford. Barber faria um discurso em dezembro de 1928, e aqui condenaria oficialmente a celebração do Natal, como uma celebração pagã e anticristã, inspirada por Satanás, e usada para desonrar a Deus e a seu Filho. Na verdade, toda esta última história está narrada no livro da Torre de Vigia, O Reino de Deus já governa, onde é mostrada uma fotografia do último Natal celebrado pelo grupo, O Homem no Círculo, é Richard Barber. O curioso dessa história, porém, é que o livro apresenta Barber como basicamente o grande descobridor do Natal pagão, e desagradável a Deus, absolvendo assim qualquer outro alto comando da Torre de Vigia de qualquer culpa. Mas, a própria literatura inicial do grupo é categórica e mostra-nos que a Torre do Relógio sempre soube que o Natal era totalmente pagão, mas que apesar de tudo era celebrado e tomado como uma simples homenagem a Jesus. Alguns anos mais tarde, a própria sociedade diria algo bastante estranho sobre a árvore de Natal, declarou a revista Torre de Vigia de 15 de novembro de 1942. Jesus Cristo em parte alguma instruiu seus discípulos a celebrarem seu aniversário humano, quer no dia legítimo,
Querem qualquer data fictícia, e os religiosos realizarem tal celebração numa data religiosa fixa, uma data que também é sagrada para um falso deus pagão. É o caso de acrescentar a chamada árvore de Natal à palavra de Deus. Na prática ela simboliza a mentira, de que o ditador Nimrod não está morto. Nas décadas seguintes, a organização Torre de Vigia demonizou cada vez mais o Natal. No entanto, eles falam muito pouco sobre sua antiga história natalina. O livro Proclamador, como vimos no início, oferece um pequeno vislumbre do assunto, mas como é lógico, omite completamente qualquer citação de sua antiga literatura natalina. Conclusões. A grande conclusão que posso tirar de todo este tópico a nível pessoal é que nem Barber nem Rutherford estipularam na Torre de Vigia que o Natal era pagão. Esses homens sempre souberam disso, Rousseau sempre soube disso. Contudo, o autoproclamado escravo fiel em 1919 continuou a celebrar durante vários anos uma prática hoje classificada pelas próprias testemunhas de Jeová como diabólica e condenável. Além disso, a concepção de Natal que as testemunhas de Jeová têm hoje varia quase 100% com o que foi concebido por Rousseau até a sua morte. E embora seja verdade que nos últimos anos a organização tem afirmado que celebrar ou não o Natal é uma questão de consciência de cada indivíduo, a verdade é que ao mesmo tempo continua a ser geralmente percebido pelo grupo como um feriado direto do Satã ele mesmo, e com este conceito poderoso por trás dos membros, é muito difícil para eles agirem conscientemente, mas o fazem sob a cortina doutrinária de ferro da própria organização. Um grande abraço de Natal. Obrigado por assistir este vídeo.